Vitor Hugo, o Asa tem jogador novo na área para formatar esse elenco. Traz pra gente as informações do Asa nesta terça-feira, Vitor. Olha, Jânio, o time do Asa, né, confirmou, como eu falei mais cedo, né, no destaque, na verdade, as voltas do Jean Peter, zagueiro, e também do Júnior Viçosa, atacante. O Jean Peter chegou ainda aí no decorrer da fase final ali do Alagoano, Copa Alagoas, mas foi mais utilizado na Série B, com o Raniel Ribeiro, na Série D, na verdade, com o Raniel Ribeiro. Ele acabou perdendo espaço, voltou para o banco de reservas. O Rony Lobo retornou à equipe, mas a pedido do próprio técnico, agora estará de volta ao Asa na temporada 2025. O Jean Peter, zagueiro, ele que tem 25 anos. E também o Júnior Viçosa, né, que não precisa nem de apresentação, atacante com a carreira vitoriosa nessa temporada, terminou aí não sendo muito efetivo, né? Até por conta da lesão que vinha se recuperando, passou por problemas físicos, mas terá uma nova oportunidade na próxima temporada. A informação é de que ele chega pelo menos para defender a camisa do Asa até o final do campeonato alagoano, naquela questão esse jogador agora? Não, o Júnior Viçosa, o novato por produtividade. Por produtividade, né? A princípio, até o final do campeonato alagoano, dependendo aí, pode haver renovação para a Série D do Campeonato Brasileiro. E com relação ao atleta que foi anunciado há pouco, né, por volta ali das 18 horas. Tem a foto dele aí? Já mandei até para o Emanuel, o Welber, atacante, ele que tem aí 26 anos, o jogador que é natural lá da cidade de Iporã, a cidade de Iporã, lá no Paraná. O Elber, 26 anos, 1,80 m, 72 quilos, é destro e é aquele chamado atacante de área, né? O 9, centroavante. Mas nos últimos clubes que ele passou, a gente já fez aqui o levantamento. Nessa temporada ele atuou em 24 partidas, marcou 4 gols. No Serra Branca, no primeiro semestre, depois foi para o Camboriú de Santa Catarina. E aí ele também já atuou no Santa Helena de Goiás e no Craque ano passado. Foram 29 jogos, 3 gols. Em 2022 ele atuou pelo Carlos Renault, lá de Santa Catarina, Juventus de Jaraguá, também de Santa Catarina, e o Joinville. Ao todo foram 40 partidas, marcou 3 gols. Em 2021 ele atuou no Joinville e no Londrina. No Joinville ele efetuou aí 14 jogos, marcou 2 gols. Pelo Londrina foram 3 partidas e não marcou gols. Então, a temporada 2024 foi a melhor temporada dele. 4 gols em 24 partidas. Esse é o atacante Welber, ele que tem 26 anos e chega aí para ser mais um jogador de ataque do Asa. Anteriormente o Alvinegro já havia confirmado Matheus Vinícius, goleiro, né, 24 anos, esteve aqui nessa temporada, iniciou como terceiro goleiro, mas com a saída do Flávio Henrique foi promovido para segundo. Não atuou, não fez nenhuma partida vestindo a camisa do Asa, mas terminou a temporada como segundo goleiro. Paulinho, lateral direito, 32 anos, foi o atleta aí, um dos atletas que mais vestiu a camisa do Asa, mais jogou, né, com a camisa do Asa nesta temporada, aproximadamente aí 33 partidas. E o Darlisson, meio atacante, um dos destaques do Penedense no Campeonato Alagoano e na Copa Alagoas, 24 anos. Após o fim da competição Copa Alagoas, o Penedense foi vice-campeão. Ele foi defender as cores do Aimorés, de Minas Gerais, disputou a segunda divisão lá e retornou agora para Alagoas, onde disputa a segunda divisão do Campeonato Alagoano pelo Guarani. Já atuou no Asa na temporada 2021, fez 4 partidas durante a Série D, ele veio por empréstimo do CRB, marcou um gol naquela oportunidade contra o Muricy. Naquela Série D o Asa acabou sendo eliminado junto com o Muricy. O Darlisson fazia parte do elenco, mas aí saiu e agora vai ter a oportunidade novamente de defender as cores do Asa. Por enquanto são 6 atletas confirmados, fora aqueles que sempre tem os buchichos, né? O pessoal comenta de lá, comenta de cá, mas até o momento ainda não foram confirmados. Exemplos. Ô, Vitor. Pois não? Por favor, me permita só abrir um parênteses aqui, Jânio, para fazer algumas observações em cima das informações passadas pelo nosso companheiro Vitor Hugo. Primeiro que enquanto o Vitor falava das contratações que já foram realizadas pelo time do Asa, eu estava aqui pensando com meus botões,
e ao mesmo tempo atentamente olhando a fisionomia do meu amigo Vandeco. E pela fisionomia do Vandeco, ele não tá nada animado com essas primeiras informações. Ou eu estou equivocado, meu amigo? Não, você parece que leu a minha mente realmente, viu, rapaz? Mas eu não quero aqui tecer comentários, julgar, nem fazer julgamento agora, não. Não, vamos deixar a coisa fluir, transcorrer aí, é o que está sendo contratado realmente para esse campeonato, os 2 campeonatos, então vamos aguardar. Não tenho aqui, eu na realidade, se eu for, realmente eu não gostei muito não, mas vamos deixar a coisa realmente correr, as contratações. O que me chamou a atenção desse jogador, o Elber, e a gente não vai aqui fazer nenhum tipo de pré-julgamento longe disso. É porque é um jogador de 26 anos, 1,80 m. Isso. E o Vitor disse aí, trazendo as informações do Asa, que a melhor temporada dele foi esse ano e marcou 4 gols. 4 gols. 3 pelo Serra Branca e 1 pelo Camboriú. O Júnior Viçosa fez quantos gols nessa temporada? 6 foi? Parece que foram 6, né? O Viçosa, eu vou dizer agora aqui. O Viçosa, ele fez. Eu acho que foi justamente isso. Fez 5. Certo, mas vamos lá. O Elber jogou quantos jogos, Vitor, em 2024? 24 jogos. 24 jogos. O Júnior Viçosa jogou menos da metade do que isso. Porque o Júnior Viçosa praticamente não jogou o Alagoano. Praticamente não jogou a Copa Alagoas. Ele fez um ou outro jogo no Alagoano. 23 jogos o Viçosa, 5 gols. É relacionado. Pois é. Era relacionado, mas eu tô falando de minutagem. Isso. Essa palavra bonita que tem no futebol hoje, né? Uhum. Pois é, mas foram 5 gols. Eu não tô aqui fazendo nenhum tipo de pré-julgamento, longe disso. Agora, o torcedor, ele é muito atento também hoje, porque as redes sociais, elas permitem isso. O torcedor já foi cravando aí. Aqui tem jogador de 26 anos marcou 15 gols na carreira toda. Exatamente. Tem muita gente aqui já buscou o histórico dele. Né? Então, a gente é bom que a direção do Asa, enfim, as pessoas que estão no Asa, rapaz, esses caras também, tudo que a gente faz, eles não aprovam nada, não tem nada a ver. Nada a ver. Longe disso. Agora, esse é o nosso papel. A gente faz rádio, a gente trabalha pro torcedor. Não é pra fulano, B, C ou D, é pro torcedor. A gente tem que falar pro torcedor. Logicamente, aquilo que a gente pensa, mas sempre com coerência e com responsabilidade. Mas eu entendo o torcedor. O que eu estou dizendo aqui é que esse começo, os nomes que estão sendo anunciados, o torcedor do Asa, ele não está muito motivado até agora. Não. E eu entendo o torcedor. Porque não são nomes realmente até agora que empolgam. E eu já falei isso aqui. Por exemplo, o Ranieri Ribeiro. O Vitor disse agora há pouco aí. O Jean Peter era titular. Com o Ranieri perdeu a titularidade e o Rony Lobo voltou a ser titular. Aí o zagueiro que ele indica é o Jean Peter, que não jogava com ele. Quem eram os zagueiros titulares com o Ranieri? Ítalo o Rony e Lobo e o Ítalo Rogério. Isso. Aí ele, na formação do elenco, ele indica um jogador que não era titular com ele. E outra coisa, que eu não tenho essa informação, não tenho mesmo. O Serra Branca, ele disputa a primeira divisão do futebol paraibano? Disputa, ele chegou às semifinais. Chegou às semifinais. Inclusive, se o 13 tivesse subido, ele herdaria a vaga do 13 na Não, porque Série me D. parece que o Serra Branca devia ser um time esse ano bem interessante, mas muito interessante. Porque o Asa tem como foco, sustentado o Asa por uma tem é isso que eu tô falando. O Asa tem como foco, o foco me parece o Serra Branca. E esse jogador passou pelo Serra Branca, o preparador físico veio do Serra Branca, o Ranieri veio do Serra Branca. Esse jogador deve ter trabalhado com ele lá, né? Essas observações que eu estou fazendo. O auxiliar. Foi no primeiro ano passado, que é o preparador físico, é isso aí. O Elber. Então eu entendo o torcedor. Eu quero deixar bem claro aqui que nós não estamos aqui pré-julgando nada. Eu, particularmente, Oswaldo Barbosa, tenho 35 anos de crônica esportiva, 30 que comento futebol. Jamais eu faria isso, de pré-julgar a qualidade de ninguém, pré-julgar um trabalho que está apenas começando, que está só começando mesmo. É isso que agora, nós não eu tenho fazer. que falar para o torcedor.
E eu entendo essa desconfiança do torcedor do Asa. Sem dúvida. Entendo perfeitamente. Agora, uma coisa é o torcedor ficar meio que reticente. Outra coisa é quando o trabalho começar a fluir. Até porque deve vir muita coisa ainda pela frente aí, em termos de anúncios, né? O Elber trabalhou com o Raniel lá no Serra Branca, né? A gente buscou aqui, e inclusive alguns jogos como titular. Mas ele chega aí para ser um reforço, né? Foi o segundo anunciado de novidade, né? Que a gente fala, até porque os outros 4 já estavam aqui na temporada 2024 e 2 novidades para 2025. O Darlison, que de certa forma antes de ir pro Aimorés, né, chegou a se cogitar. Fez um bom campeonato alagoano e fez um bom campeonato, uma boa Copa Alagoas, isso aí. E chegou a ser cogitado vir defender o Asa na Série D, mas naquela oportunidade acabou não dando certo. E agora a diretoria traz o Darlison. Com relação... Então, agora subentende-se também que, como você está informando que o Elber foi jogador do Raniel no Serra Branca, é mais um que não é indicação do executivo de futebol. Até porque, Oswaldo, apesar dele ter jogado no sul do país, mas quem jogou com o Raniel, quem conhece o Raniel é ele que jogou com ele, então deve ter sido mais uma indicação do treinador. E de acordo com a ficha do Elber, né, o atleta estava no Camboriú, na 2ª divisão do campeonato catarinense. E anteriormente, apesar de ter em 2023 ter atuado por 2 clubes de Goiás, mas a base e a sequência de carreira dele foi toda feita ali na região sul, região do Paraná e Santa Catarina. O executivo de futebol deve conhecer esse Mas jogador. como a gente não tem ainda essa informação, nem teve contato com o Mobarak. Ele ficou inclusive nos concedeu entrevista hoje, mas ele disse por conta de algumas conversas com as nesses trâmites aí, ele disse que vai atender a gente ainda essa semana. Aí a gente não sabe como é que tá esse andamento dele na questão. Agora, uma coisa, Vitor, eu quero acreditar. Não é possível. Meu amigo Vanderlei, Rivelino, não é possível. E o Elber não tem um pouquinho mais de qualidade do que o João Cabral e o Flávio Souza. Aí é muito azar. Aí é muita falta de sorte. Não é possível. Aliás, porque, olha, com todo respeito aos profissionais, agora, a passagem desses 2 jogadores pelo Asa esse ano foi triste. Meu amigo. Apesar de que mas em número de gols, são semelhantes. Os números do Elber também não são essas coisas todas, não. Não, eu tô falando de qualidade, que eu não conheço. Eu também não conheço. De qualidade. Não vou julgar antes. Tenho paciência. Dando sequência com relação ao Carlos Henrique e ao Charles. Não foi anunciado ainda que eles retornam. O Charles já foi anunciado? Não, só se ele foi assim, em off pra você, mas oficialmente através das redes sociais, nem Charles, nem Carlos Henrique, mas são nomes que o Jânio trouxe nas últimas semanas e que podem ter sequência no Asa na temporada. Vitor, eu nem sei porque vamos falar da imprensa em geral aqui da cidade de Arapiraca e a maioria dos torcedores. Até agora ninguém está gostando. Você está satisfeito com essas contratações, Rivelino? Eu quero ver sua opinião. Não, veja só, pelo que a gente tem visto desses que estão retornando ou permanecendo, não tem um bom histórico aí no que bom desempenho. É verdade. Esse outro que está chegando a gente não pode julgar, mas os números já mostram aí que em termos de fazer gols são poucos. Verdade. E nós temos 2 novidades, claro, não são confirmadas ainda, mas o Jânio uma já trouxe, e eu acredito que até a outra, né? O Jânio também falou. O Asa teria interesse no zagueiro Zulu, da Jacuipense. Sim, que até o Jânio destacou aqui, e a gente viu esse cara jogando uma vez aqui. Papel. E também no Thiago Papel, mas assim, ainda não tem nenhuma novidade com relação à situação destes 2, mas interesse teria. E com relação com relação ao Ibson Melo. Sim, o Ibson Melo, o papel chegou ou não chegou? Hoje eu obtive algumas informações com relação à situação do Ibson Melo. O papel chegou para ele e voltou com uma contraproposta. Essa foi a informação que foi me passada. Mas aí tem uma situação nessa questão do Ibson Melo, que a informação que eu pude colher é que ele estaria, eu não sei como é que eu posso dizer, estaria esperando uma questão com o CSE, porque a pretensão dele seria encerrar a carreira e seguir num cargo de diretoria do CSE. Mas aí a informação que eu recebi sobre
o Asa, dele pro Asa, que o Asa mandou a proposta, ele mandou uma contraproposta e aí tá aguardando essa situação. Eu não entendi, porque ele praticamente se ofereceu ao Asa. A informação é essa, só. Praticamente ele se ofereceu ao Asa. O Asa diz, é uma boa, aqui o papel. E a fonte que me passou... Aí ele olha o papel e diz, isso aqui também não. Aí como é que fica esse negócio? A fonte que me passou a informação de repente a proposta... De repente a proposta não agradou. Não agradou, né? E ele fez uma contraproposta. Ele tá no futebol tailandês. Estão em negociação ainda, né? Então os trâmites. Antes do intervalo, 20h01, o Vanderlei, o Oswaldo já falou que o balançar da cabeça... Agora também nos últimos 5 anos, o Y Melo só joga na Tailândia e Palmeiras. Palmeiras, Tailândia, Tailândia e Palmeiras. É porque vai ter um túnel, né? Como o José disse, tem um túnel de Palmeiras pra Tailândia. Eu não sei, depois você me diz desse túnel, viu? Depois você me diz desse túnel. Será que é um portal que tem na cidade de Palmeiras dos Índios? Um abraço a todos da cidade de Palmeiras dos Índios, terra que inclusive abraça a... Rapaz, eu amo Palmeiras dos Índios. Quando eu vou pra lá, você tá cuidado, eu me sinto em casa. A sua fama tá uma beleza. Comer um cachorro quentezinho lá, só pensa em comer. Antes de eu passar aqui rapidinho no YouTube, senão a galera fica conectando a gente também, que a gente não fala deles. O Zulu foi uma porcaria aqui no Bahia de Feira, rebaixado. No Bahia de Feira, mas no Jacuipense... Jacuipense fez bons jogos essa temporada. Colou ali no... Amigo Zulu, o Zulu, cada enxadada é uma minhoca, amigo. Quem diga o Zulu é zagueiro. Quem diga o Lucas Grafite. Lucas Grafite. O Grafite ganhou uma dele. José Cícero, boa noite, bancada, um abraço pra todo mundo. Pra o Novo Rio do Igaci, um abraço. Reginaldo Tavares, boa noite. Luiz, assim como outros jogadores da Série D que se destacaram no grupo do Asa e em outros também, como o Otacílio Marcos. Esse aí que eu venho falando aqui sempre, que é um goleador, né?